as suas questões, né, na reunião, para a gente poder tirar dúvida em relação a cada plano de benefício. Obrigada a todos, vou passar a palavra para a Adriana, e logo em seguida o Wallace vai falar. Aproveitar, né, a oportunidade para agradecer aqui a presença do nosso presidente do Conselho Deliberativo, o Gualberto, para nos prestigiar nessa reunião. Bom dia, pessoal. Como colocado aí, né, pela Áurea, essa reunião, nós estamos fazendo aí reuniões semestrais em relação aos planos de previdência, para poder trazer aí a situação atual, né, e passar as informações. Ao final da apresentação, a gente vai abrir para perguntas aí, então aquelas pessoas, né, que tiverem alguma dúvida, a gente está aí para esclarecimento, tá? Então, o primeiro ponto, né, a pauta da nossa reunião, então, são informes gerais aí do Plano A, né, os movimentos, a questão do fechamento referente aí ao primeiro semestre de 2025, a questão aí de demonstração dos investimentos, né, também relacionado ao primeiro semestre. Mas nós estamos em setembro, por que a gente vai falar das informações do primeiro semestre? É porque, geralmente, a gente demora em torno de 2 meses, né, considerando aí a movimentação financeira, a movimentação contábil, para fazer o fechamento. Então, a gente precisa fazer esse fechamento, encaminhar os dados aí para a Previc, que é o nosso órgão fiscalizador, e depois ter essas informações concretizadas. Então, em função disso, esse tempo aí, né? E aí, retomando aqui, né, colocando que o Agros hoje, né, nós administramos, então, 3 planos, né, de benefícios previdenciários e 10 planos de saúde. Hoje, o Plano A, ele é o único plano de benefício definido, administrado pelo Agros, né? O que é isso? Todos os participantes, eles já conhecem quais serão ou quais são os benefícios, né? Para aqueles que são aposentados aí, a gente tem as complementações aí de aposentadoria, né? Por idade, por invalidez, por tempo de serviço, e aqueles que são ativos também têm alguns benefícios aí, como auxílio natalidade, auxílio funeral, né? E para os assistidos e todos os ativos também tem a questão de pecúlio no caso de falecimento, tá? O plano, então, ele sendo, né, de benefício definido, e o Investprev e o VidaPrev são considerados hoje planos de contribuição definida. O que é isso? As pessoas, elas contribuem com um determinado valor para receber um benefício lá no futuro, né? O VidaPrev, ele é um plano que ele veio aí do plano B, né, que muita gente acompanhou. Então, em função disso, a grande maioria dos nossos participantes já recebe a reserva, então eles não contribuem, mas eles também têm essa opção. E reforçando aqui que hoje a gente tem um plano aberto para adesão. Então, eu tenho interesse de entrar na Previdência, fazer uma Previdência complementar para mim ou para os meus filhos, para os meus netos. O Agros hoje, né, ele tem um Investprev que é aberto aí a todas as pessoas que têm interesse em participar do plano de Previdência. E aí, como colocado, né, o plano A, como é um plano de benefício definido, o patrimônio, ele é um bem comum. O que significa isso, né? Que todos os riscos, eles são compartilhados entre todos os participantes e patrocinadores. Hoje, os patrocinadores, né, do plano A são o Agros e a UFV, né? O Agros é o patrocinador que faz contribuições, porque ainda tem, né, participantes ativos. A patrocinadora, o UFV, hoje, ela não contribui, por quê? Porque todos os seus participantes aí, eles já estão assistidos, né? E aí, falando um pouquinho, né, dos 2 planos do Invest e do Vida, né, é o que eu coloquei, que o participante, ele escolhe o valor da contribuição, os benefícios, eles vão ser aí resultados daquilo, né, que o participante acumulou ao longo da vida em relação às suas contribuições, acrescido aí da rentabilidade, e o controle das reservas é feito aí de forma em contas individuais. Falando aí do plano A, hoje, né, como é um dos planos fechados aí para adesão,
ele é considerado um plano que ele está em extinção, digamos assim. Por quê, né? Porque hoje a gente não tem novos participantes que entram, tá? E aí, em relação ao número de participantes, né, nós temos hoje 26 participantes que são considerados aí da categoria ativa. Então, nós temos 20 que são efetivamente ativos, ou seja, que são funcionários do Agros, que têm vínculo ao Plano A, né? Nós temos 5 participantes que são autopatrocinados, e eles desligaram da patrocinadora, mas continuaram aí no plano, né, contribuindo, e nós temos um em BPD. BPD é porque ele desligou da patrocinadora, então ele parou de fazer contribuições, mas aí quando ele se aposentar, quando ele tiver, né, elegível aí aos benefícios, ele vai receber proporcionalmente aí esse tempo que ele contribuiu. E em relação aos assistidos, aí que é o nosso maior grupo, né, nós temos 68 assistidos que são aposentados, que recebem aí, né, benefício do Agros, e nós temos 113 pensionistas. Então, somando aqui, a gente tem um total de 207 participantes hoje no Plano A. E aí, falando do nosso patrimônio, né, a gente tem um patrimônio de cobertura, que é 201 milhões. O que é isso, né? É o recurso aqui que o Agros tem para cobrir todos os compromissos que nós temos, né, com os participantes e beneficiários, até o último beneficiário que nós temos, tá? Ou participante, né? Desse recurso de patrimônio, né, 167 é de provisões matemáticas. As provisões matemáticas, elas são as reservas matemáticas dos participantes, apesar de ser um plano mutualista, né? O atuário faz esse cálculo dessas reservas individuais, que são reservas que nós não temos acesso, tá? Mas o que o Agros precisa de ter de recurso, digamos assim, para cumprir com todas as suas obrigações, são 167 milhões. E aí, em função disso, a gente tem uma reserva de contingência. Essa reserva de contingência hoje é 34 milhões. Mas o que é essa reserva de contingência? Essa reserva de contingência, a gente costuma falar que é como se fosse aquela gordurinha, né, que tem, que em caso de algum evento desconhecido, a gente tem de onde tirar esse recurso. Então, por exemplo, surgiu um beneficiário, um dependente inválido que o Agros não tinha conhecimento. Em função disso, esse beneficiário inválido aí do Plano A, por exemplo, ele precisa passar a receber benefício para o resto da vida. Então, como não havia essa previsão, a gente tira aqui dessa reserva de contingência. O Plano A, por ser um plano de contribuição definida, existe na legislação aí a previsão, né, da reserva de contingência e da reserva especial, digamos assim. Quando essa reserva de contingência atinge um limite de uma fórmula que é apresentada pela Previc, a gente passa a ter aí o que a gente fala do superávit efetivamente, né, que é a reserva especial. Quando nós temos 3 anos consecutivos, o conselho, a governança precisa avaliar para ver o que vai fazer com essa distribuição de superávit. Hoje o Agros não apresenta, tá? Essa questão aí da reserva especial, né? E aqui só trazendo, né, a questão dos números de janeiro até junho, então, desse ano, em relação ao Plano A, nós pagamos aí, em relação a pagamento, né, de benefício e de instituto, 5.700.000. E aí é importante a gente lembrar ali o número, né, de assistidos que a gente tem, que a gente, com esse benefício aqui, com esses recursos, a gente traz uma diferenciação aí na qualidade de vida de muitas pessoas. E aí, só reforçando, né, o que eu quis colocar aqui, a questão do valor, né, e da diferenciação, é colocar aqui, do mesmo jeito que nós, participantes do Plano A, porque eu também sou participante do Plano A, a gente tem aí uma estabilidade garantida em relação a uma garantia, né, no futuro, vocês que já são, alguns que já são assistidos, é importante trazer esse pensamento, essa reflexão aí, para aqueles que estão ficando, né, para os netos, para os filhos, para os sobrinhos, vocês, principalmente que já são assistidos, eu acredito que vocês entendem a diferença que é ter um benefício complementar aí
todos os meses, né? Só reforçando que o plano do Agros, o InvestPrev, está aberto para novas adesões também, caso vocês tenham interesse de fazer aí para algum ente, né, algum parente, algum conhecido. De forma geral, as informações que eu queria passar do Plano A eram essas, né? Agora o Wallace vai falar um pouquinho, né, dos investimentos, e aí a gente abre para pergunta no final. Muito obrigada. Bom dia a todos, tá? Bom dia ao pessoal que está online. Eu vou falar um pouquinho aqui, resumido aqui, em relação ao investimento, né? Como que é a estrutura do investimento, como que a gente tem que fazer, né, na operação do dia a dia do investimento, tá? E falar um pouco do como que está rendendo, né, esse ano até até junho, tá? A gente trouxe aqui, né, para a gestão do investimento, tem toda uma estrutura de governança, tá? Em primeiro lugar, né, a gente tem que seguir aqui uma resolução do Conselho Monetário Nacional, né, que ele vai dizer onde que a gente vai poder investir o recurso, né, quais são os limites, e tem a figura da Previc, que é o órgão regulador, né, então ele cria, né, as regras e ainda fiscaliza como que estão sendo feitas. Também tem a figura do ARPB, que é o administrador de risco, né, ele tem que estar avaliando os riscos da entidade e dos investimentos. Tem o AETQ, né, que é o administrador estatutário tecnicamente qualificado, que também ele olha direto a administração do Agros e os investimentos. Tem o CBE, né, o órgão máximo, né, ele delibera sobre investimentos acima de 5% e algum tipo de investimento, né, que um pouco mais complexo, que a gente entende que deve ser levado ao conselho. Tá? E ainda tem o conselho fiscal, né, que ele está sempre olhando as contas, vendo se está tudo sendo feito da melhor forma possível. Tem a DEX, que é a diretoria executiva, que acompanha, ela que encaminha, né, para os conselhos. E tem o comitê de investimento, né? Aqui é onde são deliberados, né, os investimentos que o Agros pretende fazer. Né? Ele tem uma alçada aqui de 5%, até 5% do recurso garantidor, o comitê pode deliberar, passou disso, encaminha para o CDE. Tá? E tem o setor de investimentos, né, que é a área onde vai fazer a operação, vai fazer o monitoramento, vai acompanhar, vai fazer as aplicações e resgates, e tudo com uma consultoria que o Agros, né, contrata para ter as melhores decisões na área de investimento. A base legal, né, a gente tem, como eu falei, a resolução do Conselho Monetário Nacional, 4994, de 2022, que foi alterada pela 5202. Essa resolução ela vai definir os limites, né, os segmentos, né, que o plano pode fazer de investimento, renda fixa, renda variável, estruturado, e qual o percentual que pode ser feito. E veda algumas coisas, né, a 5202, por exemplo, vedou investimento em ativo virtual, né, que é um risco muito grande, seria muito falado aí bitcoins, né, não pode ser feito. E a IN 23, né, que ela vai estabelecer os procedimentos, né, das operações que a entidade tem que seguir. Aqui no investimento, né, são os principais gestores, né, que a gente tem aqui, a Sul América, Quineia, que é do Grupo Itaú, BTG Pactual, Bradesco, Vinci Partner, Itaú, né, a custódia dos recursos investidos, elas estão no Itaú. A F Investe, que é de Belo Horizonte, Banco do Brasil, Wester e Lacan. Então, os recursos do Plano A, eles estão investidos nesses parceiros aqui, que a gente prefere fazer com parceiros de qualidade, para evitar qualquer problema, não podendo perder dinheiro do participante. Né? Os investimentos, né, a gente tem a PI,
né, que ela vai estabelecer justamente o que eu falei, né, são as diretrizes onde você pode fazer os investimentos, e ela tem o objetivo de dar transparência, né? Tudo que é investido está definido na política de investimentos, né? Todo participante pode acompanhar, está no site do Agros, tá? A política de investimento, ela está sempre, no caso do plano BD, ela tem que ver os ativos, né, que o plano tem, mas tem que olhar para o passivo. O que é o passivo? São as obrigações do plano. Quais são os benefícios, né, que o plano tem que pagar, e em contrapartida você tem que ter ativo para poder pagar os benefícios, né, dos participantes. Então, nessa última política, né, a gente viu que tem um passivo de 13,86 anos, em média 13 anos para pagar benefício, né, isso aqui vai variando ano a ano, e o ativo, né, de 5,5 anos, né, ele é inferior ao passivo, não pode ser maior. Isso mostra que ele tem liquidez suficiente, né? Ele poderia ser um pouco maior, mas ele está mais líquido no momento. Mas ele tem liquidez para pagar todos os benefícios. E uma ferramenta utilizada para fazer essa avaliação, né, é o ALM, né, que ele pega todos os ativos investidos ao longo do tempo e olha todas as obrigações de benefício pensando em 50 anos ao longo do pagamento das aposentadorias. Tá? E aí olha a questão de hipótese atuarial, né, os valores dos benefícios, mas aí para definir a política de investimento a gente precisa olhar para o passivo do plano. Agora, aqui na política também, como eu falei lá atrás, né, é definido os limites, e para esse ano de 2025, esses aqui são os objetivos, né, de investimento em cada segmento que o plano A tem de investimento, né. Hoje aqui a gente pode investir, né, na renda fixa, renda variável, estruturado, imobiliário, operações com participante exterior. Na renda fixa, o objetivo é aplicar 51% do recurso na renda fixa. Tá? Renda variável, torno de 17%, estruturado 15%, imobiliário 6%. Tá? Imobiliário, a intenção é até reduzir. Tá? Operações participantes 3%, exterior 8%. Agora, a alocação, né, em junho, ela está aqui na renda fixa 50,64%, isso aqui é a alocação hoje, né, na data no final de junho. Renda variável, muito próximo do que está o objetivo, 16%, estruturado, estamos com 16%, exterior 7,18%, imóvel 8%, né, a intenção é 6%, né, a ideia é vender os imóveis, ou parte dele. Operações participantes, hoje a gente está com 1,7%. Né? Poderia até aplicar um pouco mais. E o patrimônio total aqui investido, 201 milhões de reais. Aqui, né, é um quadro de rentabilidade. Isso aqui o participante ele pode estar consultando no site do Agros, a gente tem um informe lá, onde vai falar, né, um pouco do cenário que aconteceu num determinado mês, vai mostrar a rentabilidade aqui no mês, em 3 meses, 6 meses, no ano, né, até 36 meses, e ele mostra também a rentabilidade acumulada no tempo, para o participante poder acompanhar como é que está. Tá? Então, aí ele separa, né, renda fixa, quanto que rendeu no mês, no ano, renda variável. Esse ano, né, a renda fixa está rendendo 7%, o objetivo era render 4,8%, então a gente está conseguindo atingir a rentabilidade esperada. Na renda variável, né, esse ano também está indo muito bem, ele já rendeu 22% e tinha um benchmark de 15%, né, o esperado era 15%. O estruturado está um pouco menor do que o objetivo, né, porque aqui tem ativos que são reavaliados uma vez ao ano, e ele não está tão bem esse ano. O exterior está um pouco abaixo, não está acima, né, mas é negativo, mas porque a gente teve
guerras lá fora, tarifaço do governo Trump, então isso aqui impactou um pouco. A gente já está vendo uma recuperação desse segmento. O imóvel fica menor, 1,45, porque ele é reavaliado normalmente em dezembro. Então, quando sair a reavaliação, né, pode ser que melhore o resultado do imobiliário. Operações com participantes, 503, e o objetivo era 492. Então, está bem alinhado a parte de empréstimo. E o total, né, o plano como um todo, ele está rendendo esse ano 7,43. E a meta atuarial era 4,92. Né? Então, esse ano, graças a Deus, ele está indo bem, né? Recuperando. O ano passado não foi tão bem, esse ano ele está recuperando e a gente entende que a tendência é de recuperação. Aqui também um outro quadro de rentabilidade, ele mostra aqui no mês de junho, o plano rendeu 0,82 e o objetivo era 0,5. No ano, 7,43, igual mostrei lá, está batendo a meta. Em 12 meses, 8,99 com 8,96. E em 24 meses, 17,71 contra um objetivo de 17. Então, nesse período aí, né, o investimento está batendo aqui o seu objetivo. Aqui é um gráfico que mostra, né, desde 2009, a evolução da rentabilidade com o objetivo do plano. Né? Ele está um pouco abaixo aqui, tá? Isso acontece, né, por dois motivos. Né? Se a gente pegar aqui em 2014, a gente teve um problema aqui de subida de juros muito intensa, impeachment de governo e tal, então ele perdeu aqui do objetivo, mas lá em 2018 ele recuperou, tá? Aí agora chegou em 2020, veio pandemia, né? Teve problema depois de subida de taxa de juros, ele perdeu. Ele começou a recuperar, mas aqui em 2022 para 2023 voltou a subir juros de novo, guerra lá fora, então ele está abaixo. Tá? Mas a gente entende que assim, os próximos anos vão ser anos de recuperação para voltar a superar o objetivo, mas ele está próximo. Tá? E assim, o participante não precisa se preocupar muito, porque a gente sempre acompanha o patrimônio do plano. Né? Ele tem 201 milhões, tem 167 de obrigação. Né? Então, tem 34 milhões, então o plano está saudável, né? Ele tem tempo para voltar a recuperar aqui ao longo dos anos. Tá? Agora são as questões das informações e avisos. Acho que a Adriana vai falar daqui a pouco, eu vou só falar sobre o EMAAD aqui, só dar informação rápida. Né, o Agros, ele fez a concessão de EMAAD lá em 95, depois em 2008, e isso vem sendo monitorado pela Previc. Né? A Previc entende que não deveria ter feito essa concessão, e o Agros está respondendo a Previc, né? E sanando os problemas que tem em relação ao EMAAD. E aí a informação é que assim, a Previc, o Agros já fez diversas informações para a Previc, mas eles continuam monitorando. Né? Ano passado, a gente chamou os participantes aqui, né, para assinar um EMAAD de forma financeira, para poder fazer os pagamentos e o saldo devedor ir zerando ao longo do tempo. A gente teve, de 52 participantes que a gente chamou, 35 aderiram, né, à nova resolução, o EMAAD financeiro, e ficaram 17 de fora. Né? A Previc, ela notificou novamente o Agros, falou, olha, chame o restante do participante e ofereça novamente a forma de liquidação financeira do EMAAD. Então, a gente mandou as cartas, a gente fez uma resolução nova, 550, e encaminhou novas cartas notificando os participantes. Né? Estamos conversando com eles, alguns estão aderindo, né? Então, a gente está caminhando, hoje, assim, praticamente não tem pendência, né? Nenhum problema, né? A gente está conseguindo sanar e fazer as adesões, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar.
E aí, dando continuidade, então, aqui, né, a questão das informações, nós encerramos aí, né, o TAC do Plano A, que a gente tinha aquele TAC referente aí às contribuições suspensas, né, que era uma pendência que nós tínhamos aí com a Previc, que era estabelecer o prazo aí para que a gente fizesse, né, o pagamento, as cobranças, e aí ele se encerrou agora em junho também. Então, não temos mais, né, essa pendência do TAC. Existe um recurso aí, né, que foi estabelecido também, que a gente precisa receber da patrocinadora UFV, mas como nós não recebemos, tem um processo, né, então o Agros judicializou aí a UFV, e em função disso agora, isso já não depende do Agros, né. 112 participantes, né, todos fizeram os pagamentos. Nós temos um caso de um participante que está na justiça, porque esse participante, ele saiu do Plano A, mas o recurso, né, referente ao débito, ele foi depositado em justiça, em juízo, né, porque esse participante acabou não concordando, digamos assim, com esse pagamento, então ele está aí sob questão judicial, tá? Os demais, né, todos acabaram aí fazendo as quitações, então é um processo aí que foi encerrado, então é uma pendência que nós tínhamos com a Previc, né, que foi resolvida. Temos aí também algumas questões referentes à prova de vida, né, reforçando aí a importância de que vocês, participantes, venham ao Agros, realizem aí a prova de vida, porque isso é importante, e a não realização, ela pode causar aí, né, a suspensão do benefício, tá? Juntamente com a prova de vida, a gente tem, né, solicitado aí a apresentação do comprovante do benefício aí do INSS, e isso tem trazido alguns questionamentos, né, mas por que é necessário? Porque isso aqui é principalmente em relação ao plano de saúde, né, o Agros precisa atualizar aí a questão de qual é o benefício recebido atualizado, para avaliar também como é que está a questão aí do equilíbrio do plano de saúde. Então, é uma exigência que a gente está fazendo, né, ao fazer a prova de vida, que deve ser realizada no mês de aniversário ou no mês seguinte, trazer aí, né, apresentar esse comprovante aí de recebimento do INSS. Além disso, né, é muito importante vocês manterem aí a atualização cadastral, né, e a questão da designação. Por quê? Atualização cadastral, porque a gente precisa, às vezes, comunicar, né, por e-mail, por correspondência física, e quando esses dados não estão atualizados, a gente não tem como fazer essa comunicação. Então, é importante a questão do e-mail, do telefone, seja telefone fixo, seja telefone de celular, e o próprio endereço. Então, assim, a gente recomenda aqui, dá uma passada na unidade de relacionamento, verifica se essas informações estão atualizadas, né, se não tiverem, atualiza lá. E a própria questão da designação, né, por quê? Porque no caso do falecimento, né, de um participante aí do Plano A, se ele não tiver cônjuge, se ele não tiver filhos menores ou inválidos, existe aí, né, o pecúlio, e esse pecúlio ele é pago aí ou para esses dependentes normais ou para os designados. Se esse participante falece e não tem os dependentes normais, os filhos inválidos, o cônjuge, né, e também não deixou designado, o que acontece? O pagamento ele precisa ser feito por forma de inventário, então ele traz uma dor de cabeça muito maior aí, né, então é importante pensar nessa questão aqui de atualização, tá? Antes de eu abrir para dúvida aqui, eu vou só reforçar o que eu tinha colocado, a questão do Investprev, né, que é um plano aberto à adesão. Ah, mas por que vocês estão reforçando isso? É importante a gente colocar que muitos de vocês pagam hoje o imposto de renda, e quando a gente tem um plano de previdência complementar, que a gente faz contribuições, a gente pode fazer a dedução aí na hora do imposto de renda. Então, muitas vezes, ao invés de pagar, a gente consegue receber, né? Por quê? O que significa isso? Se eu tenho um plano de previdência complementar e eu contribuo
com até 12% do que eu declaro, eu posso fazer essa dedução na hora de fazer a minha declaração. Então, a gente convida vocês aí, né, a conhecer um pouquinho mais sobre o plano, a trazer um pouquinho mais de informação, porque é possível. Inclusive, é possível fazer um plano de previdência, por exemplo, para um dependente econômico até 16 anos e conseguir deduzir isso na hora de declarar. Nós vamos disponibilizar aí no site do Agros e também mandar por e-mail de vocês um passo a passo que a Receita Federal ela tem um simulador, né, em que ela coloca ali como que você faz para melhorar, digamos assim, a questão do imposto de renda. E nós vamos encaminhar para o e-mail de vocês também esse passo a passo, explicando, né, todos os pontos para vocês conseguirem avaliar, e aí nós sugerimos também que a partir dessa simulação no site da Receita Federal, vocês avaliem aí com a pessoa que faz a declaração do imposto de renda de vocês, para trazer, né, ver quais são os benefícios que vocês poderiam ter. E aí, da nossa parte, entendo que, né, é isso, a gente abre aí para as dúvidas, né, se alguém quiser maiores esclarecimentos, estamos à disposição. Pode fechar, então? Bom, bom dia a todos. Eu não pude estar aqui na abertura, mas cheguei na hora do fechamento. Como sempre, a Adriana faz todos os esclarecimentos aí, e nós gostaríamos de convidar todos os participantes do Plano A, no sentido de topar com a gente o desafio de trazer novos participantes para o Agros. Aqueles que puderem participar do plano de saúde, sejam muito bem-vindos, né, porque tem algum vínculo com a instituição de ensino superior, com a universidade, ou aqueles que não podem participar do plano de saúde, a Previdência está aberta aí. O plano aberto, como a Adriana já deixou claro, é o InvestPrev. A Previdência hoje se tornou tão importante para os participantes, para as pessoas, quanto na época em que o Agros foi criado. Então, a importância hoje de ter uma complementação de renda no futuro, ela se tornou muito importante. E a vantagem do InvestPrev é que a gente não precisa esperar aposentar para começar a usufruir de benefícios. A partir de 3 anos, de acordo com a necessidade e com o planejamento de cada um, já é possível prever algum planejamento. Então, aqueles que tiverem filhos, netos, amigos, que quiserem sugerir o Agros, nós temos uma referência muito boa, né, que nós temos aí 45 anos de experiência e não cobramos nenhuma luva para entrar nesse plano. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos pela participação. Amanhã nós teremos uma apresentação para os participantes do VidaPrev. Amanhã, InvestPrev. E na quarta-feira será a participação, então, do VidaPrev. Então, bom dia a todos, uma boa semana a todos. Muito obrigado pela participação.